Olá, meu povo, como estão? E sejam bem-vindos ao canal na Turquia. É um prazer estar aqui com vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa e a gente vai continuar com os nossos temas. Se você gosta da proposta do canal, que é falar sobre a Turquia, falar sobre as celebridades turcas, trazer as notícias, trazer novidades, né? E ainda responder as perguntas e as curiosidades de vocês através do tarô. Tá? Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreve, vem pra juntinho de nós, puxa a cadeira, senta, né? Puxa a cadeira, puxa a cadeira. Vamos embora sentar e assistir o canal na Turquia. Galera, tem uma pergunta aqui na comunidade do canal. Deixa eu botar o nome, deixa eu ver aqui o nome dela. Da Carla. A Carla coloca assim: gostaria de saber a possibilidade de Ulusoy e Demet, caso o relacionamento do Ulusoy com a Malbora não dê certo. Eles são muito parecidos em se tratando de trabalho, seriedade e responsabilidade. Será que não haveria a possibilidade de um relacionamento? Demet não passa desapercebida. Acredito que ele também não. Obrigada. Vamos ver, né, Carla? Vamos saber, assim como você, muita gente gostaria de saber, será que, né, vai rolar, não vai rolar? Quais são as possibilidades? Vamos ver o que o tarô pode nos trazer aí de conteúdo a esse respeito, tá? Então, vou depender do que as cartas falarem aqui para mim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos perguntar aqui ao tarô. Queremos saber, tarô, se há alguma possibilidade, né? Se o relacionamento do Chacai e Lusói e Lusói não der certo com a Átila Malboa, há alguma possibilidade, né, nos caminhos de Demet e nos caminhos de Lusói se cruzarem, né, deles terem um envolvimento romântico? Vamos ver o que o tarô pode nos trazer a esse respeito. Demetinha e o Lusóizinho. Olha, vamos ver, né? Vamos sacudir bem as cartas, né? Pra gente ter uma resposta bem bacana, bem, né? Vamos lá. Chagatai, Lusói e Demet Özdemir. Os caminhos deles poderão se cruzar ainda no amor? Sim ou não? Vamos ver. Ok. Vamos lá, né? Eu já falo para vocês que o fundo do baralho, ela me traz um homem em indecisão. Ele tá parado numa porta que está aberta, ele não sabe se ele entra por essa porta que fala de conhecer algo novo, de viver algo novo dentro dessa porta, ou se ele volta para trás e fica com alguém com que ele já tem ou do passado, entende? Então aqui me fala de um homem indeciso, não sabe se vai ou se fica, tá? Então essa é a atual situação do Chacai Lusói, mas a gente vai dar uma olhadinha, né? Vamos ver se há uma possibilidade disso dele entre ele e Demet Özdemir. Demet Özdemir já me sai aqui, tá? Olha, gente, a Tarô tá insistindo em falar comigo sobre o atual momento, tá? Mas a gente vai falar, já que ele quer começar com a história lá de trás, a gente vai falar. Então, como está o Lusói? A gente já viu no fundo do baralho, né? Como é que está o Lusói, né? Olha aqui, ó. Ele não sabe o que fazer. Em relação a Demet, ele tem um desejo, né? Como é que eu vou explicar isso? Sei lá, né? Ele sabe que a Demet Özdemir é uma mulher completa, é uma mulher bacana, é uma mulher completa para casar. Seria assim, um par ideal. O 10 de ouros fala de um casamento ideal, né? Com a Demet Özdemir, ó, a Demetinha aqui, rainha de paus, né? Então, sim, ele tem uma atração, ele tem um sentimento, ele tem uma química pro lado da Demet Özdemir, tá? Ele acha ela leve, ele acha ela, né? Sim, ele tem um olho no Demet Özdemir. Porém, aqui me fala, ó, ele não sabe o que ele faz, tá?
ele ainda tem outra pessoa, ele não sabe o que ele faz, ele tá triste. Aqui a gente vê ele sofrendo ainda, ele ainda não encontrou a saída. As luzes estão acesas, ele já sabe o que fazer, mas ele fica aqui, ó, resistindo à luz. É como se ele lutasse para as coisas não mudarem na vida dele. Então, o que a gente pode concluir como taróloga, né? Há mais de não sei quantos anos eu abro o tarô para diversos tipos de perguntas, e essa pergunta, assim como a gente está fazendo pelo sol, eu já respondi inúmeras vezes em outras situações, com outras pessoas, famosas e não famosas, né? Há caminhos para ele? Sim, se ele se decidir, né? Se ele se decidir, tudo aqui está muito no se ele se decidir. Então, o destino, ele muda a partir do momento que a gente faz escolhas. Se a gente não fizer escolhas, se a gente não movimenta a roda, dificilmente a roda se movimentará sozinha, tá? Mas vamos perguntar, né? Vamos ver aí até de hoje a 6 meses o que a gente pode falar. Isso também, fazer uma observação a vocês, isso também coloca pra gente que o Lussói com a Deméter não é um destino, é uma escolha, um destino que se fará após uma escolha, para a direita ou para a esquerda. Então, um está no caminho do outro, mas para que isso se conclua, para que isso se concretize, é necessário escolhas, entendeu? E essas escolhas dependem dele nesse momento, tá? Então, que fique claro. Vamos lá, vamos ver se de hoje a 6 meses, aí a gente vai bater já no ano de 2026, lá para fevereiro de 2026, mais ou menos, né? Se ele se desenrola, né? A coisa se desenrola entre ele e Demetrius Demi. Vamos ver se há alguma, né? Que bonitinho, as de copas, as de paus. Vamos ver se desenrola algo entre Deméter e Chacai Lussói de hoje a 6 meses, tá? De hoje a 6 meses, até 6 meses, ele se decide, as coisas mudam, né? Há possibilidades, tá? Muitas possibilidades, mas está muito em suspenso por conta da indecisão do moço, tá? E a gente vai ver agora. Deixa eu ver o fundo. Uau, o fundo gostei. Vamos ver. Ele observa muito a Deméter, olha lá, ó. Ele observando ainda bem, né? Tipo, ai meu Deus, né? Que faço? Ai, homens. Depois vem a roda da fortuna. Vamos ver para onde essa roda vai girar. 8 de copas. 4 de espadas. 5 de paus. Ou 3 de espadas. O diabo. E a conversa. Olha, gente, babado isso aqui. Vamos lá. Ó. Aqui me fala que existe sim uma possibilidade dele vir, né, pro lado da Deméter, até porque o fundo do baralho é o cavaleiro de copas, é aquele que se apresenta, aquele que vai para cima do amor, né? Haverá uma mudança, pode ser que daqui a 6 meses, sim, ele se defina 8 de copas, abandone algum relacionamento. A gente sabe que ele tem uma malbora, né? Aqui fala de 5, essas duas cartas aqui me falam de uma pessoa indecisa. Ela tá com um buquê de flores na mão, não é aqui. Ela tá com um buquê de flores na mão para trás. E ele tá olhando um monte de mulher, né? Aqui, ó. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Aqui. É que essa câmera, ela é o contrário, né? Eu nunca sei para que lado que eu vou. Aqui, ele tá olhando para várias mulheres, né? Ó. E ele não sabe para quem que ele entrega esse buquê, tá? É como se ele tivesse muitas opções, a cabeça dele girasse, ele não soubesse o que fazer. A gente já viu lá que ele tem uma atração pela Deméter e ele acha a Deméter uma mulher ideal, tá? Aí tem 4 de espadas, que fala o quê? O 4 de espadas fala de aquilo que está em movimento se para, se congela, né? Então, eu acredito que ele vai chegar a uma conclusão até o ano que vem, tá? E aí vai ter isso aqui, ó. Vai ter um 3 de espadas e diabo. Ou seja,
ai meu Deus, essa história vai dar pano pra manga, hein? Porque não será fácil deixar a Malbora. Ela vai se sentir traída e ele fica muito... Aqui, nessa carta aqui, tem uma mulher e 2 homens. No caso dele, é ele entre 2 mulheres. Só que a Demétria não está disputando ele com a Malbora, não. Ela está voando, entendeu? Ele é que está entre 2 mulheres. Ele que está pensando em uma, imaginando uma e ainda vive com a outra. Então vai ser uma situação muito difícil dele sair, gente. Ó, é bem difícil. Olha o diabo aqui, as energias bem negativas, tá? Mas eu vejo possibilidades sim de até de hoje a 6 meses, ou seja, lá até março do ano que vem, algo acontecer, uma mudança ocorrer, tá? Foi o que nós perguntamos, né? Vamos tentar completar mais. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem dar. Vamos lá, né? Eu vou tirar também o Romance Angels pra gente completar. Vamos ver. Aí, viu? Olha só o que acontece com o Sol. Essa carta me fala, essa carta que me fala de uma pessoa que carrega uma culpa de não ter lutado por um relacionamento do passado e deixou as coisas desmoronarem. Então, aqui está o motivo que a gente não entende. Por que o Sol não termina com a Malbora? Por causa disso aqui, porque ele, em algum relacionamento lá do passado, ele se culpa muito de ter perdido essa pessoa, porque ele julga que hoje, com a maturidade que ele tem, ele poderia ter lutado por aquele relacionamento. Ele lamenta isso, tá? Então ele não quer repetir esse erro do passado. Então aqui está a resposta para aquele vídeo que a gente viu, que ele não quer repetir erros do passado, né? Acho que foi na tendência da semana que a gente vê, né, nas coisas da semana, que a gente vê que ele... Se você não viu esse vídeo, vai ver que eu soltei ontem aí no canal. Que a gente vê que ele pensa assim, eu vou tentar, porque eu não quero... Ele fica repetindo, eu não quero repetir os mesmos erros que eu já repeti. Então, os erros foram esses. Aí ele se culpa muito, ele sofre muito. Ele já sofreu muito, porque ele perdeu alguém que ele poderia ter mantido do lado dele. Ele se arrepende de ter perdido essa mulher. Ele deveria ter lutado por esse amor e ele não lutou. Então... ele tenta, então, de todas as formas, lutar por Malbora, porque ele começou o relacionamento com ela no maior pique, e as coisas... sabe aquele balão que só... foi uma coisa meio assim, sabe? E aí, o que acontece? Ele se sente culpado por isso, né? Ele se culpa por isso, então ele não quer... Se ele tiver que sair desse relacionamento com a Malbora, ele vai sair com certeza de que ele lutou, de que ele fez tudo que ele poderia fazer. Então... isso a gente conclui que ele ainda acha que pode fazer algumas coisas em relação a salvar esse relacionamento, tá? Então tá muito claro para mim, espero que tenha ficado claro para vocês também o motivo pelo qual ele não se decidiu. A possibilidade de Demetrios Demi, ele se voltar para Demetrios Demi e aí rolar alguma coisa? Se ele se decidir pela Malbora, né, e Demetrios estiver sozinha, há possibilidade, porque há uma... como é que eu posso dizer? Há uma empatia entre os dois, né? Há um clima que pode rolar, sim, tá? Vamos ver o Romance Angel, o que ele nos fala para Demétrio e Demétrio e o Lussói. Vamos ver, né? Uma paixão. Ó, aí é o que eu falo para vocês, tá? Olha só. Ó, uma paixão, um amor de verdade... e fazer um esforço. No fundo do baralho tem um amor do passado, uma relação do passado. Essa relação do passado aqui é que é a grande ferida do Lussói. Ele, por muitos anos, não conseguiu ficar com ninguém, ficar sério com ninguém, porque ele ainda gostava de uma pessoa do passado dele, tá? A Malbora trouxe um novo ar para a vida dele. Ele achou que ia, mas aí apareceu outra pessoa que despertou o interesse dele. Então, aqui, ó, fazer um esforço, por isso que ele fica fazendo um esforço, por causa desse passado aqui que ele perdeu, tá? Então, ele não quer mais cometer esse erro. E aqui me diz que sim, que há a possibilidade sim, se ele tomar uma decisão, se ele chegar à conclusão de que ele já fez tudo, né? Ele pode sim, tá? Ele pode sim se voltar para Demetrios Demi. Agora, se Demetrios Demi vai querer o boy, a gente pode dar uma olhada, né? A gente viu o lado do homem, agora a gente vai ver o lado dela.
Se o Lussói terminar com a Malbora, né, e começar aí a cortejar a Demétria Asdemir, né, ficar atrás da Demétria Asdemir, demonstrar interesse por ela, Demétria Asdemir acharia interessante, aceitaria aí o cortejo, né? Que coisa antiga. Do Lussói. Vamos ver o que Demétria acha de Lussói como pretendente, né? Elaia. Demetinha. Puxa, tem bem enforcado aqui no fundo do baralho, né? Vamos ver. Demétria também é complicada. Rei de copas, nossa. Cavaleiro de paus. O Lussói é o rei de copas, ó. Olha aqui, a Demétria já falando, tem outra. Tá? De alguma maneira ela já percebeu alguma coisa. Mulher saca. Mas ela pensa, ó, Deus me livre, ele tem outra. As estrelas, uau, e o Papa. Putz, olha, se ele se definir, olha ele indeciso, olha ele decidido, indo atrás de Demétria, cortejando Demétria com flores e chocolate. Olha, se ele for o mago com uma nova proposta, provavelmente Demétria aceitaria. O enforcado aqui quer dizer que as coisas estão paradas, estão sem andamento, poderiam andar sim se ele se decidisse mais rápido, mas ele quer esgotar as possibilidades com a outra lá. Tá? Então, assim, Demétria aceitaria sim. Se ele acabasse com a Malbora, ficasse tudo resolvido lá com a Malbora e viesse decidido, ó, cortejasse, né? Mostrasse que estava interessado, que realmente estava gostando de Demétria. O que? Rei de copas aqui, queridas. E o mago, um novo amor. Olha aqui. Papa e as estrelas. Oi. Com certeza Demétria embarcaria no barquinho do seu, no iatezinho. Barquinho não, porque o Sol tem barquinho. O Sol tem iate, né? Iatezinho do seu Lussói. Ia ser a glória. Gente, vamos torcer, né? Tudo tá em suspenso, como fala aqui, ó. Ó. É uma história que pode acontecer, está em suspenso, tá? Isso depende muito mais do Lussói nesse momento do que a Demétria. A Demétria está livre, não que a Demétria esteja interessada nele, entendam, ela não está ligada nele, não está, ela está livre. Mas as coisas estão suspensas porque ele não está livre, então ele não parte para cima dela, então ela não, né, nem cogita a hipótese dele vir atrás dela. Mas vamos supor que ele termine, né, que ele se decida, que ele saia desse enforcado aqui, né? Saia desse enforcado aqui e comece a cortejar, vai lá com as flores e com os bombons, a Demétria vai gostar, vai se agradar disso, hein? Tá? Vai, que ela não é boba. Ah, ela não é boba, né, Demétria? Pelo amor de Cristo, filha. É isso, então sim, há possibilidades, tá? Mas tem um impasse aí no meio, tem um nó cego aí no meio, e quem vai decidir esse destino, esse caminho, por enquanto, é o Lussói. Beijos, tchau, tchau, galera.